a outra visita nós falamos do que era o patrimônio, como é que ele se forma, como é que ele nasce. Construindo. Mas tem outros patrimônios. Pelas histórias. O que mais que a gente tem de patrimônio? História. Natural. Será que a gente tem algum patrimônio natural? De música também. Meu Deus, meus heróis estão fantásticos. Então, a gente tem muitos tipos de patrimônio. A gente tem patrimônio material. O material é o quê? O que faz Olha lá, o Negrinho Martins quer falar. Por favor. É que esses dias o choro foi considerado patrimônio imaterial. Choro, o que é o choro? O choro não é? É a música chorinho. Que é uma música tocada em Pelotas. Na Machuça. Tem essa música no episódio. Isso mesmo. Obrigado. Então, por exemplo, esse mês é o mês da mulher. Nós temos uma compositora que é a Chiquinha Gonzaga, que ela compunha muito choro, né? Então, né? Muito choro. Daí pode tocar um choro para nós, por favor. E aí, esse é um patrimônio. Aqui no meio. Os heróis aqui. Eu toco girando para todo lado. Esse é um patrimônio imaterial. Ó, esse é o choro. Esse patrimônio, o IFAM, que é um órgão do governo, ele colocou um selo agora, esse mês que passou, né, Negrinho? O choro não era. Hoje ele já é nosso patrimônio. O que quer dizer o patrimônio? Que ele é de nós todos. Que nós temos que passar para os nossos filhos, passar para os nossos netos, né? E dizer o quanto ele é importante e o quanto ele faz o que nós somos hoje. Então, quem que gosta de samba aqui? Eu. O samba também é um patrimônio nosso. E é de nós todos. Gosta de olha só. O que acontece? A gente, o patrimônio material, por exemplo, esse prédio é um patrimônio material. Essa obra que nós estamos fazendo aqui, um restauro, arrumando as paredes, as janelas, né? Como a gente conversou do outro, isso é como uma conservação do patrimônio material. E o patrimônio a gente sempre tem que cuidar, como a gente cuida do patrimônio imaterial, que são as danças, por exemplo, as danças folclóricas, né? A música, os ritmos, o samba, o choro, que foi patrimônio este mês. Vocês lembram do Cristo Redentor e o Corcovado? Eles são patrimônios da humanidade. Nós no Brasil temos 23, se eu não me engano, 23 patrimônios naturais, né? Em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, nós temos em vários locais. Depois eu vou dar uma. Em Pelotas, nós temos um patrimônio que é os nossos doces. Os doces são um patrimônio, vocês sabiam? Os doces foram considerados um patrimônio do Brasil, porque é um bem que ele tem um saber ali e um fazer. As pessoas que fazem, as pessoas que sabem como fazer, ele se transforma num patrimônio. E isso vai se passando de geração para geração. Hoje a gente tem uma feira aqui que se chama Fena Doce. Quem já foi na Fena Doce? A Fena Doce, ela cuida desse patrimônio. Então a gente tem uma feira nacional do doce. E só é possível porque esse doce ele é patrimônio do Brasil. E está aqui em Pelotas. Outro patrimônio que nós temos em Pelotas, que é nosso, são os tambores, né? Os tambores de sovaco. É um tambor grande, nós vamos trazer aqui, a gente vai trazer um griot aqui para mostrar para vocês. E esse, tu conhece o tambor? As flautas, sim, nós vamos aqui hoje. Eu queria muito falar sobre esses vários tipos
senhora, contar uma história. Nós temos aqui uma senhora que já partiu, que é a nossa Cirlei Amaro, falando hoje no mês da mulher. Cirlei Amaro era uma senhora que sabia muito de patrimônio, contava muita história, contava os saberes e os fazeres das outras pessoas dos antepassados. Então isso tudo é patrimônio também. E patrimônio também é o quê? É o que o pai de vocês vai deixar para vocês, o que o avô, o anel da vovó, que esse anel era da minha mãe. Isso também é um tipo de patrimônio, tá bem? Então nós temos muitos tipos de patrimônio, mas sempre todos nós temos que cuidar. Fala, meu amor. Diz, Ítalo. O que o Ítalo quer compartilhar conosco? Esqueceu? Mas então é isso, queridos. Eu queria muito passar para vocês isso. Aqui a gente tem, olha, falando do corcovado, o pão de açúcar, que também é, tá? Os patrimônios, então, a gente tem os materiais, que são os que a gente toca, e os imateriais, que é isso, que é o choro, que é os saberes, por exemplo, as pessoas que fazem, nós temos patrimônio que vai passando de tradição, de pai para filho, né? Isso também pode ser um saber, é um patrimônio também, a pessoa saber fazer alguma coisa. E isso é típico daquele lugar, um quilombo, por exemplo. Nós temos nos quilombos, que nós temos muitos aqui em Pelotas, muitos saberes lá dentro, e que a gente vai no IFAM, que é esse órgão, para poder chancelar, para poder colocar um símbolo ali, olha, um carimbo, ali é um patrimônio, tá bem? Isso traz importância ao município, né? Isso traz uma grande importância, uma relevância. E o que nós somos? Imagina que hoje nós vamos lá para Europa, tá? Lá para o outro lado do Atlântico, sabe o Atlântico? Não, imagina. Quem sabe? Eu já fui. A gente vai lá para o outro lado. Quando a gente vai contar coisas da nossa terra, a gente vai dizer, e eles vão dizer, por isso que tu és assim. Por quê? Porque a gente tem o nosso patrimônio, que é o choro, que é o samba, que são os doces. Isso faz a pessoa que nós somos, entende? E isso é a nossa identidade. Por isso é tão importante. Chimarrão. O chimarrão é um patrimônio. O churrasco eles queriam colocar como patrimônio, mas como o churrasco faz vários tipos, aí a gente não conseguiu colocar ele como patrimônio imaterial, né? Pode fazer churrasco no espeto, que faz na grelha. Mas é algo que fala sobre a nossa identidade. A identidade é o quê? O que você é, o tipo de pessoa que você é, né? Porque nós somos diferentes das pessoas que moram na África, por exemplo. Embora os nossos ancestrais, e temos coisas, então nós temos coisas como o tambor, esse tambor de sopapo, que é nosso patrimônio, mas ele veio lá da África, né? As pessoas que vieram da África para cá, escravizadas, elas chegaram aqui com esse tambor. E o samba nasceu aqui em Pelotas, né? Com esse tambor. Antes, quem que falou aqui? Não, foi outro menino na escola que me falou que queria tocar no carnaval. Esses tambores eram tocados no carnaval, que é outro patrimônio do Brasil. Quando um brasileiro vai lá vamos ver onde, a terra dos animes, aonde? Lá no Japão, vamos dizer, tá? Tu imaginas na Coreia, no Japão, vai alguém daqui, ele vai dizer, gente, que isso? Vocês comem tudo diferente, vocês comem tudo isso. Fala sobre a nossa identidade. Fala quem somos. Existe arroz também. Mas lá usa arroz mais grudadinho molhado. Mais grudadinho molhado, que é o tipo. E aí nós temos, por exemplo, o arroz carreteiro. O arroz carreteiro, por que ele chama assim? Porque os carreteiros, que eram as pessoas que levavam, não tinha estrada, não tinha geladeira, não tinha. E eles levavam coisas daqui, produtos daqui para São Paulo, por exemplo, tá? E aí eles tinham que comer nessa ida. Então eles tinham o charque, que é outra coisa que é nossa daqui. Uma carne conservada. Que é uma
chamava, isso aí é um arroz de carreteiro, não era uma comida tradicional. O arroz doce, coisa boa. Né? E hoje já é uma comida tradicional. Então, o arroz é algo que nos representa muito. Nós somos os maiores produtores de arroz do mundo, sabia? Aqui, né? E aqui na região sul do Rio Grande do Sul, depois eu posso trazer isso para a gente estudar lá com a prof, né? Nós somos os maiores. Os asiáticos comem muito arroz, mas nós produzimos muito arroz também. Muito. Diga, meu bem. Hoje a gente vai cantar música. Vamos cantar música. Sabe cantar música? Muita. Diz, meu amor. Também queria música. Tu já comeu sushi? Olha só. Eu também sei. Então, tudo tem arroz. E o que acontece? O sushi veio lá do Japão, mas no Brasil a gente já colocou alguma pitada nossa. Isso é cultura. A gente vai transformando uma cultura que veio do Japão, veio pra cá e nós vamos transformando ela. E se transforma. Isso aí a gente já está falando de cultura. E esse patrimônio, por exemplo, se a gente falasse, isso é algo do Japão. Diz, amor. Carreteiro é uma coisa nossa, porque os carreteiros saíam daqui, de Pelotas. Em Pelotas, quantas culturas diferentes existem? Nós aqui somos um caldeirão. Quantas pessoas? Eu mesmo sou filha. Tem português, tem italiano. Eu sou filha neta de português, com italiano, com russo e mais uma misturinha aí, né? Porque todo mundo aqui tem um pouco de mistura.